Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Juliane e você está no canal Vai e Veja. Por aqui eu falo a respeito de história e literatura. Se você se interessa por esses dois temas, não deixe de se inscrever. Hoje nós vamos conversar a respeito do tráfico de drogas no Brasil, mais especificamente sobre a gestão, entre aspas aqui, do Ney da Rocinha. Para isso eu utilizei esse livro aqui, O Dono do Morro, Uma Luta, um Homem e a Batalha pelo Rio, do Misha Glenny. Misha, ele é um especialista em máfias em geral, ele tem vários livros a respeito disso, ele é inglês e ele veio para o Brasil e pesquisou sobre o tráfico de drogas por aqui, mais especificamente no Rio de Janeiro. Ele fez uma pesquisa muito ampla, muito bem feita, o livro tem muitos detalhes, muita coisa eu não vou poder falar aqui, tá, gente? Então eu espero muito que vocês leiam o livro, né? Eu estou lendo também um livro chamado Terra Americana. É um livro ficcional que tem como pano de fundo o tráfico de drogas no México. E tem uma mulher de classe média que ela fala assim: eu nunca olhei isso de frente, eu sempre virei o rosto. Né? Então é um assunto que normalmente as pessoas não gostam muito. Eu percebo isso aqui pelo canal, são vídeos que têm bem menos visualizações, bem menos curtidas do que os outros. Parece que as pessoas não gostam muito, né? Que a gente aborde esse tema do tráfico de drogas. Eu entendo, é muita barbárie, às vezes é muito deprimente, mas, gente, é importante que a gente entenda como isso funciona, porque a gente está colhendo os frutos disso, certo? Para bom entendedor, um pingo é letra, né? Vocês devem estar me entendendo. Mesmo que você não seja um morador do Rio, ou não seja um morador de São Paulo, que você esteja nos interiores, você é afetado por isso, pode ter certeza, tá bom? Então não vira os olhos, não vira o rosto para esse problema. Tá? Vamos tentar entender, pelo menos minimamente, como isso se dá. Então o Ney, ele chama, na verdade, Antônio Lopes. Ele era um cara muito comum, ele vivia na Rocinha, um rapaz tranquilo, trabalhava na área de logística de uma empresa, era recém-casado, e o casal trabalhava também, ambos tinham uma filha recém-nascida. Essa menina, ela fica doente, nasce um carocinho no pescocinho dela e ninguém descobre o que é. Então o Ney e a esposa levam ela para o médico. A princípio o médico trata como se fosse tuberculose, porque era uma doença que estava pegando, né, as pessoas na favela por conta dos lugares muito úmidos, certo? Inclusive o Ney tinha ficado doente também. Então, a princípio eles tratam como tuberculose. Mas com o tempo eles vão vendo que não é, o caroço só aumenta, a menina continua muito doente e a mãe acaba perdendo o emprego porque tem que ficar com a criança para cima e para baixo nos médicos, sabe? Fazendo lá uma via sacra, levando um monte de médico e ninguém descobre o que ela tem. Posteriormente, o Ney não consegue dar conta de trabalhar e cuidar da filha, acaba pedindo demissão para poder correr com a criança em vários hospitais. Eles descobrem, ela na verdade tinha uma doença muito rara e não tinha nada a ver com tuberculose, a menina se cura e tal, hoje é uma moça com saúde e tudo mais, mas os pais ficam numa situação muito difícil. E eles não conseguem pagar o aluguel do apartamento que eles tinham na Rocinha. Então eles vão morar com a mãe do Ney. Só que a casa da mãe do Ney era muito úmida. Então eles pensam o seguinte: a menina não vai sobreviver numa casa assim, ela pode pegar tuberculose e ela tem a resistência mais baixa. E como que a gente faz? No desespero, o Ney, ele não tinha quem recorrer, porque que empresa ia dar, o banco ia dar um empréstimo para um cara da Rocinha desempregado. Então ele recorre para o tráfico de drogas.
ele recorre ao Lulu. Ele conta a história. O Lulu era o traficante da Rocinha na época. Ele conta a história dele. O Lulu empresta 20 mil reais para que ele possa pagar um aluguel ou pelo menos reformar a casa da mãe e tal. Mas nada nesse mundo é de graça. E ele pede em troca que o Ney trabalhe para ele. O Ney era um cara que até então nunca tinha pegado numa arma, nunca tinha feito nada, trabalhava lá na logística da empresa. E ele se vê no meio do tráfico de drogas com uma arma na mão. E começa a trabalhar para o tráfico. E aí, o Lulu, ele era um traficante, assim, que todo mundo falava que ele não servia para aquilo. Era um cara que gostava muito de festas. E ele levava a Rocinha muito bem. Ele era assistencialista, ele vinha com aquelas ideias lá do cartel de Cali, cartel de Medellín, de ajudar a população em troca de proteção, das ideias da Falange Vermelha, né? Ambos eram a princípio do Comando Vermelho. Então eles tinham aquela ideia de ajudar a população mais pobre em troca, obviamente, nada de graça, óbvio, em troca de proteção. E o Lulu, a gestão Lulu foi de relativa paz, certo? As pessoas entravam e saíam da Rocinha, você via poucas pessoas armadas, até mesmo o próprio Ney, ele fala que ele se incomodava muito de andar armado, né, e passar em frente às senhoras que tinham conhecido ele na infância, armado até os dentes, ele se sentia mal com aquilo. Então, para vocês verem assim como que eles, né, lidavam com as coisas e tal. Até um dia o Lulu, ele cisma que ele não quer ser mais traficante e ele volta para Paraíba. A família dele é paraibana e tal, e eles voltam lá para Paraíba. Aí ele é sequestrado e ele pensa assim, bom, alguém me reconheceu, sabe que eu era traficante e vai pedir dinheiro. Ele para na Rocinha e os policiais tinham sequestrado ele e falam assim, não, você vai voltar a ser traficante sim, porque o Rio de Janeiro tá um inferno sem você. Porque o que acontece, né? Os soldados do tráfico são rapazes muito jovens, que às vezes mal sabem atirar direito, armados até os dentes e tal. Esses caras, eles são identificados com o líder, né? O NEM, ele fala isso, né? Que muitas pessoas na favela não têm pai, né? Então eles se identificam com a figura masculina do traficante. Isso o filho do Pablo Escobar fala também no livro dele, que muitos sicários do Pablo acabaram indo atrás do Pablo e seguiam cegamente o pai dele, também por conta disso. E o pessoal do Jalisco Nova Geração, que é uma facção do México, que foi entrevistado na prisão, eles falam a mesma coisa. As Maras Salvatruchas, tem pessoas também falando a mesma coisa, né? Que é um problema latino-americano, né? Os homens, eles fazem as famílias, né? E têm os filhos e abandonam. É um problema não só do Brasil. E muitos desses homens vão para o tráfico de drogas também por uma questão de identificação com uma figura paterno substituta. E aí, com a falta do Lulu, muitos soldados foram para as ruas e começaram a tacar terror na população. Né? Saíram do controle e tal por uma falta de liderança. Então o Rio virou um inferno, a polícia, sem saber muito bem o que fazer, sequestrou o Lulu e jogou o Lulu lá de volta no tráfico de drogas. Ai, gente, vocês estão preparados para esse vídeo? Eu esqueci de fazer essa pergunta. Pois é, né? O Brasil não é um país para amadores, certo? Não é, vocês já sabem disso, né? Enfim, voltando aqui. Só que, quando o Lulu desistiu do tráfico de drogas, outro já tinha substituído ele, que era o Dudu. Então, o que o Comando Vermelho fez? Deixou a parte de cima da Rocinha para o Lulu, a parte de baixo para o Dudu. Só que o Dudu, ele já tinha uma outra mente. Ele começou a fazer o quê? Extorquir a população e ele tinha fama de estuprador, algo que não é aceito em nenhuma favela do Brasil, por nenhuma facção.
E aí começa uma guerra entre Lulu e Dudu. E o Comando Vermelho trai o Lulu, né? Trai o Lulu em prol do Dudu. E nessa história, o Bop sobe. Começa a guerra de facção, o Bop é chamado, certo? O Bop sobe. E aí, o Misha ele não fala que traficante que foi, né? Eu acho que não foi o Lulu nem o Dudu. Tinha um cara que ele tinha, gente, veja bem, um jacaré dentro de casa, um jacaré na rocinha, junto com uma preguiça. O cara do Bop entrou na casa desse traficante, matou o jacaré, soltou a preguiça e pôs a mulher do cara no saco. Tá, eu não preciso detalhar tudo isso, né, gente? Vocês assistiram Tropa de Elite, vocês sabem tudo do que eu tô falando, tá? Pôs o cara no saco. O traficante ficou pé da vida porque matou o jacaré dele e atirou no Bop. Matou o cara do Bop. Gente, você mata o governador, mas não mata o cara do Bop. Vocês sabem disso, né? O Bop sobe a favela. E, né, mata geral. E mata, inclusive, o Lulu. E aí tem um vácuo de poder. Ficam guerras e guerras de facção e tal, com esse vácuo de poder. E assume um cara chamado Beija-Flor. Porque ninguém também quer aquele Dudu lá, ninguém quer. Assume o Beija-Flor. O Beija-Flor, por conta de guerras de facção, também fica por pouco tempo. O Beija-Flor acaba sendo morto pela polícia também. E aí assume o NEM. Porque o NEM, ele era um cara mais inteligente. Ele era uma pessoa, cabeça mais no lugar. Ele não era um cara que ficava atirando para cima a esmo. Vocês entenderam? Estava lá a princípio pela filha, lógico que depois o poder e o dinheiro vai corromper, né? Ele não é um santo, mas também não é um demônio. Isso o Misha Glenn fala e o pessoal da Rocinha também, que pelo que eu li, o pessoal também tem a mesma opinião, né? Ele não era um anjo, mas também não era um demônio. A gestão do NEM é marcada por uma gestão, entre aspas, aqui mais humanitária. Né? Ele não é um cara que vai extorquir a população. Pelo contrário, ele vai ajudar a população em troca de proteção. Então, até mesmo, né, o Misha Glenn fala isso, né, que nada nesse mundo é de graça, né? Então ele ajuda a população, mas quando ele sabe que a polícia vai subir o morro, e gente, eles sabem que a polícia vai subir o morro, eles sabem tudo. Eles têm informações assim, eu vi uma entrevista do NEM, né, pro El País, ele fala assim, se eu abrir a boca aqui eu destruo a carreira política de muita gente. Porque ele fala, né, tem muitos políticos na minha folha de pagamento. Tinha, né, tem, enfim. Voltando. Ele sabe que a polícia vai subir o morro, certo? E ele fala o seguinte, eles dão a ordem, nenhuma criança hoje vai para a escola. Por quê? Porque as crianças atrapalham a polícia fica morrendo de medo de atirar numa criança, né? É aquilo, né, gente? A gente tem que também saber diferenciar o policial que faz o seu trabalho, o policial que está arriscando a vida dele em prol da segurança da população, do policial corrupto. Tá? A gente não pode fazer generalizações, tá certo? O policial, ele é também uma vítima do sistema. Ele vem do mesmo berço que o NEM veio. E ele arrisca a vida dele, sobe. Nenhum policial, ele sai lá do quartel achando assim, hoje eu vou atirar numa criança negra, pobre e vou matá-la, porque eu quero. Né? O maior responsável foi quem ordenou essa missão. Entende? E para essas pessoas nada acontece. Então a gente tem que ter isso em mente. Um policial que ele atira numa criança, algo que é muito grave, muito sério, muito triste, ele tem a vida dele praticamente destruída. Praticamente ele corre o risco de ser preso, certo? Então a gente também tem que levar isso em consideração. A gente não pode também fazer análises rasas ou muito emocionadas, tá?
E aí os traficantes, eles soltam as crianças para atrapalhar a polícia, né? Porque a polícia, o barulho das crianças atrapalha, né? As crianças andando na rua atrapalham ainda mais, certo? E o NEM, ele era contra, então, sabe, ele era contra soldados atirando para cima. Soldados é quem faz, é a mesma coisa que sicário, né? Os sicários do Pablo, soldados do NEM, mesma coisa. E eles ficavam, sabe, essas coisas de ficar atirando para cima, aqueles cordões lotados de ouro, aquelas coisas todas. O NEM, ele foi, nossa, tem gente com armas banhadas a ouro, né? Nem ele fala aquilo ali só serve para chamar a atenção da polícia. Não serve para nada, só serve para aterrorizar a população, chamar a atenção da polícia e tal. Enfim, não serve para nada. E nessas guerras por poder, a população ela sempre paga o preço, né? Sempre paga o preço. E tinha, assim, às vezes, uma facção é atacada pela outra, né? Como aconteceu aqui, às vezes o NEM fala, né, que quando eles estavam sendo atacados pelo Comando Vermelho, sobrou muito para a população, tanto para as populações das favelas, como até mesmo para a população do Rio em geral, né? Tanto é que teve um pessoal do Comando Vermelho que saiu do controle, saiu até do controle do próprio tráfico, e fechou um ônibus, colocou um monte de gente, parou um ônibus com um monte de gente dentro e colocou fogo. Não deixou as pessoas saírem, as pessoas pularam pela janela, teve um monte de gente ferida, teve gente morta. Isso é muito, até mesmo para os padrões dos cartéis colombianos, não para os cartéis mexicanos. Os cartéis mexicanos, a barbárie lá tá de um jeito que não tem nem palavras. O pessoal come carne humana, né? Isso no Brasil não chegou nesse nível, né? Mas chegou num nível de barbárie muito alto, muito alto. Né? Você fazer isso com uma população que não tem nada a ver, fechar um ônibus, tacar fogo dentro, é demais, né? É muita falência do Estado. É inexistência já do Estado, sabe? Que, enfim, nós vamos ver isso melhor aqui. E aí, o NEM, ele começa, né, ele deixa a favela muito pacificada, porque ele fala assim, eu vi uma entrevista dele falando, eu tinha mentalidade de empresário. Então eu sabia que conflito eu perco dinheiro. E eu tentava impor essa ideia lá para os soldados, é difícil deles entenderem. Eu falava assim, olha, vocês querem baile funk ou vocês querem arma? Porque se a gente ficar atacando a população, atacando a polícia, o que vai acontecer? A polícia sobe o morro, fecha tudo e a gente não tem baile. Então ele usava essas moedas de troca, sabe? Ele falava assim, se eu falar só em dinheiro, talvez a pessoa não entenda muito bem, mas se eu falar do baile funk, que ela vai perder, eu consigo negociar melhor com esses soldados, né? E aí ele fala isso, né, que ele conseguia controlar bastante os soldados com isso, né, a partir de trocas e tal. E ele trouxe até um rapper norte-americano para a Rocinha, até atores e atrizes da Globo foram assistir o show desse cara lá na favela. Teve parada gay na Rocinha, né? É um feito isso para as favelas, gente, isso é um feito, o pessoal é bastante conservador nos costumes, né? E questão dos evangélicos, né? Os evangélicos, os pastores, eles são muito boicotados na comunidade, até mesmo entre os traficantes. Muitos traficantes, eles vêm de famílias evangélicas, né? Então eles têm um respeito muito grande. Tem até uma história aqui que o Michaglene conta, né, de um traficante que agora esqueci o nome, que um pastor pregou para ele o seguinte, olha, você vai pregar Jesus, nem que seja numa cadeira de rodas. Posteriormente esse traficante levou um tiro da polícia, acabou ficando numa cadeira de rodas e hoje ele é missionário, né?
e prega Jesus para as pessoas e tudo mais. Então, tem um respeito muito grande na comunidade, né, com os evangélicos, justamente também pela ajuda, né, que muitos pastores dão para quem está preso, não só ajuda espiritual, mas ajuda material também, né, eles têm essa assistência à comunidade, são pessoas muito presentes, e também tem o outro lado, né? O pessoal do BOPE, tem muitos policiais do BOPE que também são evangélicos, né? E são chamados Caveiras de Cristo. Eu estava vendo um vídeo dos policiais do BOPE, filmado antes deles saírem dos quartéis para as missões e tal. E eles fazem orações e tal. Então, isso evidencia que o berço, tanto o berço dos soldados e traficantes, quanto o berço do pessoal do BOPE é o mesmo. Eles têm a mesmíssima origem. Até mesmo, o NEM fala que quando o exército subiu a favela da Rocinha, né, muitos soldados do exército eram da favela. Então eles chamavam, às vezes, um soldado lá do NEM pelo nome e falava assim, cara, não fica dando bobeira com essa arma aí não, senão meu sargento vai falar para te matar. Não fica dando bobeira aí não, sai, some daqui e tal. Então para vocês verem, né, como o berço é comum, né, gente? Se a Rosa Luxemburgo, ela fosse brasileira, ela falaria o seguinte, ela leria esse livro, olharia aqui o que eu estou falando e falaria, resumidamente, é pobre matando pobre. Né? Que ela falava isso durante a Primeira Guerra Mundial, né? Gente, é proletário matando proletário, essa guerra não é de vocês, cai fora. Não é de vocês, é pobre matando pobre. E o Brasil, resumidamente, a guerra do tráfico de drogas, quando você vê a polícia subir a favela, é isso. É pobre matando pobre, isso dos dois lados, tá? Bom, voltando à história, começa o período das UPPs, certo? Então, o governo, eles tinham um projeto, as UPPs eram um projeto interessante. O Misha Glenn, ele conta toda a história do Beltrame. Né? Ele fala que o Beltrame era um cara muito experiente, foi uma das pessoas responsáveis pela prisão do Fernandinho Beiramar, era um cara que conhecia o tráfico de drogas no Rio de Janeiro muito bem. Então, ele é contratado, né, pelo governador do Rio para fazer os projetos de pacificação. E a ideia do Beltrame era a seguinte, ele falava assim, olha, o Estado é ausente das favelas, né, sem sombra de dúvidas. Se a gente entrar só com a polícia lá, não vai dar certo, não vai. A gente tem que entrar com projetos sociais, com emprego, principalmente emprego dentro das favelas. Certo? Um cara da favela, ele demora, quando ele tem emprego, ele demora às vezes 2 horas para chegar lá na Zona Sul, e mais 2 horas para voltar, ele tem uma qualidade de vida muito baixa. Né? Vamos fomentar a economia da própria favela para que a própria favela seja pelo menos um pouco mais autossuficiente, gere emprego lá dentro e as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor e elas vejam que o Estado existe e está a favor dela, que o Estado não é só a polícia. Porque se você conversa com alguém da favela e pergunta o que é o Estado, eles não falam que é a polícia. E a polícia não é bem-vinda. Bom, o projeto era interessante, entrou, as UPPs entraram, né? As polícias pacificadoras e tal, as unidades pacificadoras. Teve muitos projetos do PAC, né? Inclusive o NEM, ele elogia muito o PAC, ele fala assim que ele perdeu muitos soldados para as obras do PAC, porque muitos caras que eram vapores é quem vende no varejo, vende droga no varejo, então quem era vapor, quem era soldado, enfim, às vezes falava assim, nem eu arrumei um emprego, né? Arrumei emprego lá no PAC e tal, ele mandava, liberava, falava, não quero que ninguém fique no tráfico de drogas a vida inteira, né? E aí, ele faz bastante elogios, né, aos empregos, né, que foram gerados e tal, ele fala que isso melhorou muito a vida das pessoas da favela, só que assim, isso não foi suficiente,
né, as obras do PAC, depois o Brasil entra numa crise econômica muito feia, né? E aí as obras do PAC acabam morrendo, só ficam as unidades pacificadoras e as coisas acabam não dando certo, né? Teve também o caso do Amarildo. O que foi o caso do Amarildo? O Amarildo, ele era um pedreiro, não tinha nada a ver com o tráfico de drogas, mas ele foi confundido pela polícia com outro Amarildo, que era traficante, né? E aí eles pegaram o Amarildo errado, consta que eles torturaram e que o corpo desse rapaz foi transportado num carro da polícia. E esse caso fez com que a população da favela perdesse completamente a confiança na polícia, né? Porque se eles pegaram qualquer um, torturaram e mataram, então mesmo que o cara fosse culpado, né, isso não é o cumprimento da lei, certo? Também teve lugares que a polícia subiu e começou a formar milícias. Então, quer dizer, o traficante desceu, a milícia subiu e começou a extorquir a população. Então, a população começou a reclamar, com razão, das UPPs. Então, pelo que eu pesquisei, parece que tem, né, novos projetos de UPPs, parece que eles vão retomar isso, não sei de qual forma, né, de como que eles vão fazer, não ficou claro para mim, se alguém tivesse informação. E eu pesquisei também sobre o Complexo do Alemão esses dias, né, e vi bastante reportagens do BOPE subindo, né, o Complexo do Alemão. Aí até tem na reportagem assim o pessoal trocando tiro, né? O BOPE com os traficantes trocando tiro. E um cachorro, mas ele desce assim, correndo dos tiros, né? A população também. E aí eu falei, nossa gente, né? O Brasil de fato não é para amadores, né? Nem o cachorro aqui pode ser amador. O cachorro correndo lá no meio. Eu vou deixar para vocês a reportagem aqui embaixo, para vocês verem do que eu tô falando, né? Enfim. E com as questões das pacificações, o NEM ele começa a ver que ele não vai poder ficar na Rocinha, né? Que vai ser pacificado e tal. E ele acontecem várias coisas, tem a questão também de um pessoal da Rocinha, de uns traficantes da Rocinha que invadem um hotel, fazem reféns, então realmente as coisas começam a ficar muito complicadas e o NEM acaba sendo preso. E é aquilo, né, que o Michel Glenn fala, eu também cheguei à mesma conclusão, que não adianta, né? Você pode prender um e sempre vão existir outros. O tráfico de drogas ele não acaba porque o dono do morro foi preso. O próprio NEM ele fala isso na entrevista para o El País, para um jornalista do El País. Ele fala isso, fala, olha, me prender tem 5 para pôr no meu lugar. Não vai acabar o tráfico de drogas por isso, né? E na opinião dele também ele fala que o jornalista pergunta, né, como que acabaria o tráfico de drogas? Segundo ele, legalizando, né? Então você legaliza o tráfico, você só combate aquilo que estiver fora. Então, como eu dei no exemplo no vídeo passado, né, dos cigarros do Paraguai, então você tem uma coisa só para você se ocupar, você não, como Estado não precisa se ocupar com tudo. O dinheiro não vai para a mão de traficantes e terroristas, porque existe ligação, tá, com terrorismo e tráfico de drogas. Então o dinheiro não vai para a mão dessas pessoas. O dinheiro seria utilizado aí como pagamento de impostos e tal, e utilizado em benefício da própria população, né, não contra ela e tal. Isso é a opinião do NEM. É a opinião do Michel Glenn também. Ele acha isso, ele acha que esse combate, né, ao tráfico de drogas não funciona.
O NEM também ele fala uma coisa muito interessante, ele fala que os governadores, eles não fazem nada efetivo para de fato combater o tráfico de drogas, porque isso não daria votos, que era algo a longo prazo e teria que mexer com a educação, né? Então, dá muito mais votos você falar que vai, por exemplo, no caso de São Paulo, pôr a rota na rua. Então, as pessoas se sentem muito mais seguras acreditando que a rota na rua vai oferecer garantias de segurança, ou que o BOP subindo a favela também é uma garantia de segurança. Gente, eu não estou falando que a polícia ela não é necessária, entenda bem o que eu estou querendo dizer. Claro que a polícia é necessária, nesse sistema que a gente vive, nesse nível de consciência que a gente tem, a polícia é necessária, não tem jeito, vai ter guerra de facção, você faz o quê? Você dá flores para as facções? Claro que não. Claro que você vai chamar a polícia. Claro que precisa do BOP. Não é isso. Nem que o NEM está falando, nem que eu estou falando. Nós não estamos falando isso. Nós estamos falando o seguinte, que a coisa como ela é feita, ela só gera corrupção e só gera morte das pessoas mais pobres. Tá? É disso que nós estamos falando, tá? Nós não estamos criticando a existência da polícia. Tá? Isso seria muita inocência da nossa parte. Né? Então, pessoal, é isso aí. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço por gentileza para você não deixar de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá bom? Um abraço e até mais.